Aleluia! Te adoramos, sim, Senhor. Ele é o Deus que destrói todas as cadeias. Jesus Cristo, Ele mesmo, vamos declarar todos comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as Cristo, doenças. que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor Que alegria, vida eterna e louvor. te adoramos, sim, Jesus Cristo. Tu és o Deus, sim, comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Obrigado, Jesus. Vamos declarar que Ele é a videira. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. É Jesus, sim. Videira, 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 vida. Oh, Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna. aleluia. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Oh, sim, Senhor, te adoramos. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o nosso libertador eterno. Aleluia. Te adoramos, sim, Senhor. Ele é o Deus que destrói todas as cadeias. Jesus Cristo, Ele mesmo, vamos declarar todos comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as Cristo, doenças. que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo,
estremeando, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos, amém? Aleluia. Como é bom estarmos mais uma vez, em mais um domingo, na presença do Senhor. Mesmo separados por uma tela, é bom estarmos juntos. Eu sei que em meio a esse tempo tão difícil, o Senhor separou esse momento para nós o adorarmos. E é com muita felicidade que eu convido a você, nesse momento, a fazermos uma oração, que está lá na palavra do Senhor em Mateus 6. E vamos fazer isso juntos. Eu convido a você a fazer isso nesse momento. Amém? Que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino assim na terra como nos céus. Teu reino vem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino assim na terra como nos céus. Teu reino vem. Teu reino Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino. Teu reino vem,
teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é a glória, para sempre, amém, Senhor, para sempre, amém. Ó Senhor, obrigada, Deus, muito obrigada por esse tempo, Pai, pelas tuas misericórdias, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós. Nós só temos a te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito e por tudo que o Senhor fará. Nós vamos continuar te adorando, Senhor, porque o Senhor é o único Deus. Aleluias. E grande é o Senhor. E vamos continuar adorando a esse Deus, porque queremos adorá-lo. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. E eu te convido nesse momento a se entregar ao Senhor. Eu sei que cada um tem o seu momento com Deus. Se você ainda não teve, essa é a oportunidade. Essa é a hora, no seu lugar secreto, você conversar com o Senhor. Eu não sei se você tem algo em especial para conversar com Ele, mas esse é o momento. Então se entregue a Ele nessa hora, no seu lugar secreto. Diga ao Senhor, declare, diga que Ele é tudo que você mais quer. Diga tudo que está no seu coração ao Senhor, nesse momento. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Sua presença, seu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver, Senhor. Declare ao Senhor. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro,
aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Senhor, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, glória a Deus. Que esse seja o desejo dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos. Amém? Fico feliz nessa manhã de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu sei que estamos enfrentando dias difíceis, mas Deus tem uma palavra de encorajamento. Deus tem uma palavra de fortalecimento para as nossas vidas e nessa manhã eu quero compartilhar um pouco dessa palavra contigo. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia aí, lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o versículo 32. Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 32. Nos diz assim o texto: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo se despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento que lhe soprava era muito forte. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Respondeu-lhe Jesus: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando olhou para o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente
Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? O texto que nós acabamos de ler fala que Jesus insistiu com os seus discípulos para que eles fizessem a travessia do mar da Galileia e o encontrassem depois na cidade de Cafarnaum. Embora no texto que nós acabamos de ler não mencione o termo da cidade, no livro de João, capítulo 6, ele vai dizer isso. E Jesus ficou um pouco mais com a multidão, pois Jesus havia ali passado todo o dia com aquela multidão, ensinando e apresentando o reino dos céus. E eles ficaram maravilhados por tais ensinamentos e ver nas palavras de Jesus algo diferente. E muitos deles que ali estavam perderam o horário a ponto de estarem ali sem sequer ter a percepção do horário. E não tinha ali na região nenhum lugar próximo para que eles pudessem se alimentar. E diante desse cenário, a Bíblia fala que ali Jesus realiza um milagre, multiplicando pães e peixes. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que dia intenso! Por isso, Jesus também optou por um momento a sós. Depois de passar aquele dia todo vivendo o propósito da sua vinda, ele escolheu estar a sós com o Pai. E olha como é importante estarmos a sós. Esse momento de intimidade, esse momento de renovo, esse momento de conexão com o nosso Deus. E Jesus priorizava isso. E tanto priorizava que naquele momento ele quis estar somente ele e o Pai. E os discípulos, ouvindo a orientação do mestre, pegaram o barco e seguiram viagem. Muito provavelmente a um próximo porto que ficava na cidade de Betsaida. Só para nós termos um pouco a ideia, o Mar da Galileia era chamado de Mar da Galileia, mas na verdade ele era um lago de águas tranquilas que tinha uma distância de aproximadamente 21 quilômetros e em larguras aproximadamente a 14 quilômetros. E ao seu redor existiam 9 pequenas cidades, sendo que as mais importantes eram Betsaida, Cafarnaum e Tiberíades. E ali eles estavam seguindo viagem até o momento de encontrar com Jesus. Só que no meio dessa viagem, o texto bíblico nos diz que os discípulos começam a enfrentar uma grande tempestade. Uma tempestade essa que chegou a afastá-lo do local onde eles estavam e colocá-lo em uma situação de muito perigo, no meio do mar, e o vento era muito forte e as ondas eram revoltas, e o texto bíblico diz que eles estavam apavorados, que eles estavam com medo. Mesmo muitos deles já com certeza tendo enfrentado algumas tempestades, pois boa parte dos discípulos de Jesus também eram pescadores, e como pescadores de origem, como pescadores de profissão, com certeza já tinham enfrentado alguma tempestade. Aquela era uma tempestade inesperada. Eles saíram com águas tranquilas e chegaram em determinado momento com um vento soprando contra a sua embarcação. Isso me faz entender algo, que tempestade surgem nas nossas vidas sem nós esperarmos. E nessa manhã eu quero compartilhar uma mensagem que tem como título: Vencendo os medos em meio às tempestades. O texto bíblico nos diz que os discípulos estavam em uma tentativa constante de lutar para não vir a embarcação virar. Eles estavam com medo, eles estavam ali aflitos. Jesus não estava com eles, Jesus estava um pouco distante. Mas o texto também nos diz que Jesus vai, agora com o passar da noite, já no período da madrugada, ao encontro dos seus discípulos, e de uma forma muito inesperada, de uma forma inusitada, andando sobre o mar. E
aqueles discípulos que já estavam com medo, que já estavam apavorados, que já estavam ali, né, envolvidos por aquela situação, ao ver Jesus andando sobre as águas, ficaram com mais medo ainda, chegaram a dizer, não, é um fantasma. E Jesus, vendo a ação e a reação daqueles discípulos ao ver andar sobre as águas, ele falou, não, calma, não, fiquem inquietos, sou eu, não tenham medo. Olha que palavra maravilhosa em meio à aflição, em meio ao medo, em meio a uma adversidade. Eles estavam enfrentando uma grande tempestade e Jesus, ao se aproximar deles, com convicção, com segurança, liberou uma palavra para aqueles discípulos dizendo, sou eu estou aqui, não tenham medo. Eu sei que nós também estamos enfrentando uma grande tempestade. Quem de nós imaginávamos que no início do ano estaríamos hoje, quase no meio do ano, enfrentando a situação que estamos? É uma tempestade que também surgiu inesperadamente, mas que também tem provocado muito medo, muito pavor, muita segurança, muita intranquilidade em diversas pessoas. Mas Jesus nos convida nesta hora a descansar nele, pois ele está conosco e ele deseja que vençamos os nossos medos em meio a essa tempestade. E nessa manhã eu quero compartilhar 4 pontos que nessa mensagem nós aprendemos que é necessário para vencer os nossos medos em meio à tempestade. E o primeiro ponto é: exercite a sua fé. O texto bíblico diz que depois que Jesus se revelou aos seus discípulos dizendo, sou eu, não tenham medo, Pedro olha para Jesus e fala, se és tu mesmo, Jesus, manda que eu vá ao teu encontro e eu vou. E Jesus, olhando para Pedro, falou, venha. Ou seja, você pode vir, se esse é o desejo do teu coração, venha. Eu quero que você veja que é possível. Então, eles estavam apavorados. Ao ver Jesus, aquele medo intensificou. Mas depois de uma palavra de segurança, eles já começaram a entender que as coisas estavam prestes a mudar. E é isso que nós precisamos começar a compreender. As coisas vão mudar porque Jesus está presente. E quando Pedro entendeu que aquela tempestade agora era algo circunstancial e que eles não estavam mais sós e que Jesus estava ali presente, ele desejou viver algo diferente. Ele desejou experimentar um nível de fé diferente da que ele estava acostumado a fazer. Ele se arriscou a, assim como Jesus, andar sobre as águas. E ele questionou a Jesus o desejo de ir. Recebeu a confirmação e foi. Olha, ele exercitou a fé. Para que nós possamos vencer o nosso medo, é necessário exercitar a nossa fé. Começar a colocar em prática aquilo que nós cremos, é acreditar na palavra que Jesus lançou sobre as nossas vidas. Jesus tem palavras de vida eterna para cada um de nós. A Bíblia tem promessas de Deus para as nossas vidas e nós precisamos não somente crer de uma forma declarada, mas crer de uma forma vivenciada. E Pedro desejou experimentar aquele momento de andar sobre as águas. E isso nada mais foi do que experimentar, exercitar a fé. Quando nós exercitamos a fé, colocamos em prática a nossa confiança no Senhor. E isso começa a nos fazer romper com o medo. E o sentimento de medo é um sentimento que nos aprisiona, que traz escravidão sobre nós, que muitas vezes nos impotencializa, que muitas vezes nos faz ver coisas
extremas que muitas vezes não nos permite avançar. Jesus deseja que você vença o medo. E quais têm sido os seus medos? O medo com o desemprego? O medo com a economia? O medo de ser infectado? O medo de como as coisas ficarão depois disso? O medo com a sua própria fé? Eu quero te dizer algo na autoridade que há no nome de Jesus. O Senhor está te convidando a vencer esse medo, seja ele qual for, mas exercitando a sua fé. E exercitando a sua fé, agindo sobre uma palavra que já foi lançada sobre a tua vida. Uma palavra dele para você. Rompa as barreiras que lhe colocam na condição de medo, exercitando a sua fé. Jesus acabou de dizer, olha, não tenham medo. E aquela palavra trouxe no coração de Pedro o desejo de avançar. E ele conseguiu fazer isso. E o Senhor permitiu que ele fosse. O texto segue dizendo que Pedro experimentou isso, ele começou a andar sobre as águas, algo que por ele era até então inimaginável, mas se tornou possível através da palavra de Jesus. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus, coisas que talvez você nunca imaginou viver, poderão se tornar possível quando você exercitar a sua fé, quando você vencer esse medo e sobre uma palavra de Cristo, você começar a caminhar. O Senhor quer te fazer caminhar por cima das águas. E o segundo ponto que nós conseguimos compreender é que o texto segue dizendo que ele começou a olhar, Pedro começou a olhar ao seu redor e viu os ventos. E ao ver o vento que agitava e que tornava toda aquela tempestade forte, ele começou a afundar. E com isso ele perdeu a continuidade do seu caminhar. Com isso ele começou a temer novamente. Ele deixou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade. E ele, ao olhar para a tempestade, ele conseguiu contemplar novamente o risco. E o seu coração novamente se permitiu encher de medo. Sabe, existem situações das nossas vidas onde o Senhor nos permitirá viver algumas tempestades como está nos permitindo viver. Mas o Senhor deseja nos tirar delas. Pedro começou a afundar e o fato é, Jesus estava ali e o fato dele estar ali não significa que logo a tempestade passou. A forma de Jesus lidar com determinadas situações vai além daquilo que muitas vezes nós conseguimos compreender. E Jesus estava com certeza naquela situação trabalhando com os seus discípulos o exercício da fé. E o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é: mantenha sempre o olhar firme em Jesus. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus, ele deixou de caminhar sobre as águas. Quando ele começou a olhar ao seu redor e ver as circunstâncias daquele vento, daquela tempestade, ele começou a afundar. E é isso que acontece quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos o olhar para Cristo e começamos a entender que as coisas que nos cercam são perigosas, que as coisas que nos cercam são maiores, que nós não vamos conseguir, que nós somos incapazes, que nós somos limitados. Você pode ser limitado. Você pode ser humanamente incapaz. Mas se você estiver agindo sobre uma palavra lançada na sua vida, por parte de Cristo Jesus, você vai viver coisas sobrenaturais. Você vai viver situações que talvez você nunca imaginou viver na sua vida, porque o Senhor é um Deus de maravilhas e Ele opera coisas maravilhosas em nós. Pedro afundou. Eu vejo muitas pessoas olhar para Pedro dentro dessa situação e dizer: homem de pequena fé, ele afundou, mas a verdade é que, dentro do padrão humano, Pedro falhou.
Mas eu quero te lembrar que ele foi o único dos 12 que ali estava, que desejou arriscar, que se encorajou, se apropriou da palavra de Jesus quando ele disse: olha, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então ele deu o primeiro passo. E o que eu acho fantástico de Pedro é que quando ele começou a afundar, ele poderia muito bem tentar nadar, ele poderia muito bem pedir ajuda aos seus amigos, joguem alguma corda, me puxem, venham até aqui. Mas como é que Pedro age? Ele pede ajuda a Jesus. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar contigo nessa manhã. Para que nós possamos vencer os nossos medos em meio às tempestades que enfrentamos, nós precisamos pedir ajuda a Jesus. Pedro entendeu que Jesus poderia socorrê-lo. E assim ele fez. Ele clamou: Senhor, socorre! E o texto diz que imediatamente o Senhor estende sua mão e toma Pedro e salva. E lança uma outra palavra sobre a vida dele. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou em algumas versões, por que duvidastes? Na verdade, o coração de Pedro naquele momento, que ele deixou de olhar para Cristo e começou a afundar, se encheu de medo novamente. E ele duvidou da possibilidade de continuar caminhando até o encontro de Jesus. Se você hoje tem enfrentado a mesma dificuldade que Pedro e se vê afundando, faça como ele. Clame a esse Jesus e diga: Senhor, socorre. Senhor, me ajuda. Peça ajuda a Jesus, porque assim como ele fez com Pedro, ele vai fazer com você, ele vai estender a tua mão, ele vai te tirar da situação de perigo, ele vai te colocar em segurança, porque ele te ama, porque ele quer o melhor para você, porque ele quer te ensinar, porque ele quer te mostrar o quanto ele cuida de você. Peça ajuda a Jesus, ele quer te ajudar, ele quer te fazer superar, ele quer te fazer vencer esse medo. E o último ponto que eu gostaria de compartilhar com você é: não duvide das palavras de Jesus. Se Jesus disse que era possível que ele andasse, seria possível que ele andasse e chegasse até o seu encontro. Mas porque ele duvidou, ele não conseguiu chegar lá. Não duvide das palavras de Jesus para a tua vida, pois ele tem propósitos maravilhosos para realizar na sua vida, na vida da sua família, no seu ministério. E se você receber essa palavra, você será abençoado poderosamente. Essa manhã, eu espero que o Senhor manifeste poderosamente a sua vontade na sua vida e que você entenda que Ele quer te fazer vencer todos os medos, que Ele quer te fazer superar tudo aquilo que porventura tem te aprisionado, pois em meio a essa tempestade, Ele vai ao teu encontro, Ele está contigo e Ele quer te salvar. Foi isso que Jesus fez. Foi ao encontro dos seus discípulos, estiveram com ele, salvou. E o texto bíblico diz que quando ele entrou no barco, a tempestade cessou. E eles ficaram maravilhados. Quem é esse que até o mar e os ventos o obedecem? Deixa Jesus tranquilizar essa tempestade. Seja ela qual for, seja essa tempestade que estamos enfrentando da pandemia ou qualquer outra que você possa estar enfrentando paralelo a essa ou qualquer outra que poderá surgir na tua vida, receba de Deus aquilo que você pode receber e Ele quer te oferecer para que você vença todos os seus medos. Não se permita a se tornar escravo deles. Deus quer te ver crendo. Deus quer te ver usando a fé. Deus quer te ver liberando palavras de bênção sobre a vida das pessoas. Deus quer te ver profetizando esperança no coração daqueles que necessitam. Deus quer te usar para a obra dele. Então, comece a se permitir ser trabalhado por Jesus nessas questões. Vença os seus medos,
porque Jesus está contigo e Ele te ajudará a vencer. Que nessa manhã possamos refletir nessa mensagem e ser encorajados e fortalecidos pelo Senhor para continuar clamando a Ele e enfrentando toda essa tempestade, sabendo que o Senhor já está trazendo bonança em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês e até o nosso próximo culto. Amém? Quero orar por você, onde quer que você esteja. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e orar conosco nessa hora. Pai, nós te agradecemos porque Tu estás conosco. Sabemos que em meio às adversidades, em meio às circunstâncias que nos cercam, a Tua presença traz, Senhor Deus, bonança, a Sua presença traz tranquilidade, a Sua presença traz paz. E nessa hora, Senhor Deus, eu quero interceder por todo o Teu povo, Senhor Deus, onde quer que eles estejam, que eles possam sentir essa paz, que eles possam sentir essa segurança, que a sua fé, Senhor Deus, seja multiplicada, que em nome de Jesus o Senhor manifeste seu poder sobre a vida deles e traga uma palavra de descanso, de renovo, que o Senhor revigore a fé, que o Senhor fortaleça em nome de Jesus, que o Senhor faça vencer todos os medos que porventura possam estar enfrentando, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. E nessa hora, Senhor Deus, nós queremos declarar que a nossa vida te pertence, a nossa família te pertence. Então, age poderosamente em nosso meio. E, assim como o Senhor acalmou aquela tempestade, o Senhor possa acalmar a nossa tempestade, mostrando que o Senhor é um Deus maravilhoso, pois assim nós cremos, pois assim nós temos orado. E, com certeza, assim viveremos. Para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Fica com Deus e até a próxima. Deus continue abençoando vocês. Aleluia! Te adoramos, Senhor! Ele é o Deus que destrói todas as cadeias. Jesus Cristo, Ele mesmo, vamos declarar todos comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as Cristo, doenças. que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Que alegria, vida eterna e louvor. Te adoramos sim, Jesus Cristo. Tu és o Deus, sim, comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Obrigado, Jesus. Vamos declarar que Ele é a videira. Videira, 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 vida.
vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, vem cristalinar, vem me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna. Aleluia.